Hoje, nossa análise vai focar num capítulo, assim, curto, mas bem intrigante, que é Isaías 18. Ele já começa com um impacto, né? Uma advertência forte. Ai da terra do zumbir de asas às margens dos rios de Cush. E menciona um povo que manda enviados pelo mar, usando barcos de papiro. Logo de cara a gente fica pensando, que povo é esse? Exatamente. Esse "a" inicial, ele já dá o tom, né? É um aviso, um juízo, talvez, para essa nação. E a referência aos rios de Cush, aos barcos de papiro, isso aponta muito claramente para a região ao sul do Egito, sabe? A Núbia, a Etiópia antiga. Ali, dependente do Nilo. O papiro era bem comum para fazer barcos leves lá. E a descrição deles é muito específica. Fala de um povo alto e de pele macia, um povo temido por toda parte. Diz que é uma nação agressiva de fala estranha, como a terra dividida por rios. É quase um retrato mítico, assim, de poder, de algo diferente. O que será que isso revela sobre como Israel via esses vizinhos poderosos na época? Olha, é uma descrição que mistura um pouco de admiração com receio, né? Reflete essa percepção de uma nação forte, talvez até exótica para eles, fala estranha, e certamente influente com capacidade militar agressiva, temida. O texto reconhece essa força, mas aquele ai inicial continua pairando, né? E o interessante é que, apesar desse ai, tem uma ordem para mensageiros irem até eles. Sim, vão mensageiros velozes, como se eles precisassem saber de algo urgente. E aí no versículo 3 o foco se expande, né? Não é mais só sobre Cush. Isso mesmo, precisamente. O chamado vira universal. Todos vocês, habitantes do mundo. Vocês que vivem na terra, quando levantarem um estandarte nos montes, olhem. Quando a trombeta soar, escutem. É um chamado para todo mundo prestar atenção. Alguma coisa muito significativa, uma ação divina, talvez, tá para acontecer e todos devem ser testemunhas. Só que, antes dessa grande ação, tem o versículo 4 que descreve a postura de Deus de um jeito inesperado, quase passivo, meio quieto. É fascinante isso. O Senhor diz algo como: vou ficar quieto e observar do meu lugar. Essa calma é comparada ao calor cintilante ao sol ou à nuvem de orvalho no calor da colheita. Não parece ser uma inatividade por descaso, sabe? Mas talvez uma espera estratégica, uma observação atenta antes do momento certo de agir. É aquela calma antes da tempestade, né? Cria uma tensão, e a ação vem com tudo. Bem abrupta, o versículo 5 descreve que, antes mesmo da colheita, bem na hora que a flor está virando uva, ele age. Fala que cortará os brotos com podadeiras e vai remover os ramos. É uma imagem de interrupção violenta, né? Um julgamento que chega bem no auge da expectativa. Sim, essa metáfora da poda aqui é claramente sobre o julgamento. E as consequências são, assim, bem severas, como o versículo 6 detalha. O que foi cortado, que representa a força dessa nação, vai ser deixado às aves de rapina dos montes e aos animais selvagens. A imagem é de desolação completa, com esses animais se alimentando o verão e o inverno inteiros. Isso indica um fim bem radical para aquilo que foi julgado. Aí a gente vê aquele ai do início se concretizando. Nossa, parece um final bem sombrio mesmo, definitivo, para essa nação tão temida. Mas aí chega o versículo 7 e a história dá uma guinada, assim, de 180 graus, deixa a gente até surpreso. É a grande virada do capítulo, né? Naquele tempo, o texto diz: presentes serão trazidos ao Senhor dos Exércitos lá no Monte Sião, que é o lugar simbólico da presença de Deus, e por quem? Justamente por aquele povo alto e de pele macia, o temido por toda parte, a nação agressiva, é a mesmíssima descrição do começo. Exatamente, o povo que parecia ser o alvo do juízo, agora está lá, levando ofertas para Sião. Como é que isso acontece? O texto não explica essa transição, essa mudança. Não detalha o processo, não. Mas o resultado final é claro. Essa nação, antes vista como poderosa e talvez hostil, acaba reconhecendo a soberania divina. O capítulo começa com um ai, uma advertência, e termina com uma oferenda no centro da fé de Israel, vinda justamente da nação advertida. Bem impressionante. Então, a gente passou por essa profecia curta, mas super intensa. Um aviso para uma potência estrangeira, meio enigmática, a descrição de um juízo divino que o mundo todo deveria ver, e um final onde essa mesma nação acaba reconhecendo o Deus de Israel. Que lição central a gente pode tirar disso tudo?
Olha, talvez o ponto principal seja a demonstração da soberania de Deus, que age de formas que a gente não espera, né? O juízo parece não ser a última palavra aqui. Mesmo uma nação descrita como agressiva, temida, pode, no desenrolar dos planos divinos que o texto apresenta, ser levada a reconhecer e a honrar um poder maior. Uma trajetória que vai da advertência para uma espécie de adoração, de alguma forma. Pois é. E fica a reflexão, né? O que essa transformação tão radical de uma nação julgada para uma nação que oferece presentes pode sugerir sobre os limites do julgamento e a possibilidade de, de reconhecimento, de redenção, talvez mesmo onde a gente menos imagina. O capítulo deixa a gente com essa imagem poderosa de mudança, sabe? Um testemunho silencioso da complexidade dos caminhos divinos.